Olá, hoje vou estar falando para vocês como é possível tratar a rinite e a sinusite de forma 100% natural, olhando para as questões emocionais que fizeram com que teu corpo desenvolvesse uma rinite e uma sinusite. Essas questões emocionais, o que está por trás, né? O que faz, quais são essas questões emocionais e também falando qual a relação entre a rinite e a sinusite, qual a diferença entre as duas e assim vai. Então vamos lá. Os conflitos relacionados, o que acontece primeiramente, né? Na rinite e a sinusite, o que acontece com o nosso corpo? Então, há uma obstrução das nossas vias aéreas superiores, que são todo nessa região maxilar, nessa região frontal, atrás dos olhos e aqui entre o nariz, que são os seios nasais, paranasais, que são responsáveis, são as nossas vias aéreas superiores, que elas são responsáveis pela entrada, né, quando a gente respira o ar, então esses condutos ali, esses seios da face superiores, eles são responsáveis para que o ar seja distribuído, né, nas diversas regiões cerebrais, para o nosso corpo, enfim. Ele filtra, né, através do nariz é filtrado o nosso ar e ele é responsável por esse ar correr livremente, né, o nosso organismo absorver livremente. O que acontece quando há uma rinite, uma sinusite? Há uma obstrução, né? Nesses canais há uma obstrução aí, uma inflamação desses canais, desses condutos e há uma secreção, um acúmulo de secreção, né? E que impede, né, de você respirar livremente, de você conseguir absorver e soltar o ar livremente. E isso provoca o quê? Provoca fortes dores de cabeça, pode provocar, você não consegue mais sentir, você perde o olfato, provoca também inflamação nessas partes aqui, dor atrás dos olhos, pode provocar até dores no ouvido, fisgadas, né, pontadas no ouvido, até dor no se essa inflamação estiver bem pertinho do nervo ali, pode provocar até uma dor de dente. Você vai achar que é uma dor de dente, na verdade é uma dor por trás do dente ali que tá pegando com um sentimento meio que de uma pressão, tá? Uma pressão na cabeça, um congestionamento nasal, enfim, entre outros sintomas ali, coriza, né? E quais são os conflitos emocionais que estão relacionados a isso? São conflitos de medos frontais, medos que você já conhece, que você já passou e que você já conhece. A gente fala medos frontais, né? Medo do que pode, de algo conhecido que já aconteceu. São conflitos de medo, são conflitos de separações ou mortes, né? Se você se separou de alguém por morte ou por separação mesmo, ou o desejo de querer separar-se de algo ou de alguém, uma separação indesejada, às vezes alguém que foi embora, ou um trabalho que você está querendo muito sair dali, tá? Também tem um contexto de abandono, que você se sente sozinho, você se sente meio que tudo desabou, tá? Pode ter envolvido esse conflito também, que tipo, você não sabe mais. Nossa, me sinto sozinha nessa situação, minha, não sei mais o que fazer, se sente perdida. E tem algo, não me cheira bem. Algo não está me cheirando bem. Na minha casa, essa situação que aconteceu não está me cheirando bem. No meu relacionamento, aquela mensagem, isso daqui não tá me cheirando bem. Como se tivesse um perigo rondando, sabe? Algo aqui que tá acontecendo não tá me cheirando bem. Esses são os conflitos relacionados à rinite e à sinusite, basicamente, tá? Você pode ter todos, você pode ter algum, ou dependendo do caso, né? Cada pessoa, cada caso é um caso. Esses são mais os da sinusite. Os da rinite, eles têm uma diferença, que ele tem mais um contexto, é um contexto alérgico, tá? Então, assim, como se o teu sistema imunológico reagisse a algo que não te faz bem. Então, além dele pode ter esses, e ele também tem um contexto alérgico mesmo, tá? Algo não está me fazendo bem, então eu começo a ter alergia no momento do trauma, no momento daquela situação, no momento em que eu vivi tudo isso.
por exemplo, tinha muito pó, tinha pólen, estava um dia muito frio, então ele tem mais um contexto alérgico. Então você cria essa alergia, né? Inconscientemente teu corpo começa a criar essa alergia a algo, ao pólen, ao cheiro de perfume, enfim. Eu vou explicar para vocês e dar alguns exemplos depois também. Então é isso, a rinite, e elas podem dar, tipo, pode ter só sinusite, você pode ter só rinite, ou você pode ter as duas associadas aí, tá? E os conflitos são geralmente mais ou menos os mesmos. Vou citar um exemplo de rinite que eu lembrei agora, de um caso que eu atendi, de uma mulher que ela não conseguia com cheiro de perfume, tá? Cheiro de perfume, para ela não conseguia passar perfume. Se ela chegasse perto de alguém que tivesse com cheiro de perfume, até desodorante, se fosse um pouco mais forte, ela começava a espirrar e logo começava a desencadear a rinite nela. E aí a gente começou a investigar, tal. Lá atrás, quando ela era criança, ela havia sido abusada pelo padrasto dela. E esse padrasto, ele era sempre muito cheiroso. Ele sempre tinha um perfume, ele usava um perfume em grande quantidade. Então, quando ele vinha para abusar ela, ele vinha sempre muito cheiroso. E isso ficou por um bom tempo. E o cheiro do perfume, toda vez ela relacionava, é inconsciente isso, tá? O nosso corpo reage inconscientemente. Porque o que acontece? No momento do trauma, tudo que acontece, né? Se eu tô passando por exemplo, no momento em que eu fui pega de surpresa ali, como eu que te falei dos medos frontais, do perigo rondando, do medo de separação, querer separar-se de algo, de alguém. Então, no momento em que eu estou sendo abusado, que alguém vem para cima de mim, qual que é a minha reação? Inconsciente, né? Tu fica contida, tu prende a respiração, fica com medo, com vontade de querer separar, você fica meio paralisada e você não consegue, aquilo não consegue fluir. Onde atingiu nela, onde o corpo dela sentiu isso? Todo momento que ela ficou contida, que ela ficou paralisada, que ela não conseguiu se soltar, provavelmente ela prendeu a respiração. Então, a partir dali, depois vieram mais algumas situações na adolescência, né? Que na consulta a gente consegue identificar, consegue datar, consegue ver todos os conflitos, né, que estão relacionados a isso. E então, depois daquilo, ela começou a desenvolver uma rinite, uma sinusite, e hoje, né, até o atendimento, ela não conseguia sentir cheiro de perfume. Para ela era horrível, desencadeava dor de cabeça, espirros, começava o olho lacrimejar, e aquela sensação, ela tinha que ir para os remédios, já tinha procurado médicos. O médico falou que era uma doença, que ela ia ter que conviver com isso o restante da vida, e que quando desencadeasse ia ter que tomar remédio. Porém, quando a gente trata os conflitos emocionais, no caso dessa paciente, esse conflito, esse abuso que foi o causador, que foi onde o corpo dela biologicamente, porque todos os conflitos, além de cerebrais, quando a gente percebe, né, tudo o nosso corpo percebe, né, o clima que estava, o cheiro que tinha, tudo o nosso corpo relaciona. Talvez conscientemente a gente não se lembre, mas o nosso corpo registra tudo. Então, naquele momento onde o corpo dela mais sentiu foi E agora? Aqui, depois, na adolescência, ou toda vez que ela volta a sentir o cheiro do perfume, que ela sente o cheiro do perfume, aquilo representa para ela o quê? Um perigo, um medo, um sentimento que naquela hora ela estava sozinha, ela não conseguiu se proteger. Então, o que acontece? Vem as fortes dores de cabeça, o corpo reage àquele trauma que ela viveu lá atrás. Entendem? Então, quando a gente descobre a raiz emocional e trata na raiz onde tudo começou. Um outro caso também, uma vez eu atendi, que o problema dela começou na gestação, né? Na hora que eu fui testar, que eu fui apliquei, né, a cinesiologia aplicada através dos toques cranianos e toques, né?
apareceu que era na gestação, no período gestacional. Quando a gente foi investigar, a mãe dela havia passado muito medo, havia havido um conflito ali com o pai dela, que de querer se separar, então a mãe dela ficou com muito medo de medo de perder a criança, medo de morte, medo de separação, medo do que poderia acontecer. O pai chegava bêbado e agredia ela toda noite. Então, tudo aquilo ali ela absorveu. Então, a gente vai até a raiz, ressignifica, reprograma de forma 100% natural, né? A gente faz toda a ressignificação, por quê? Se naquele momento o teu cérebro sentiu toda aquela dor emocional, todo aquele conflito, e aquilo fez com que tu gerasse a doença, quando a gente resolve o conflito emocional, quando a gente resolve a causa, a real causa, o teu corpo volta ao funcionamento normal. Sem remédio, sem nada, sem não precisa tomar antibiótico a vida inteira, automaticamente, aos poucos, cada um tem um tempo, né? Às vezes tem gente que é uma semana depois, tem gente que é no dia seguinte passa a não ter mais, tem gente que demora 2 meses. Dependendo, o teu corpo vai fazendo, vai se autocurando. E aí toda vez que você sentir ser do perfume, você entende que não é o perfume, né? No caso dela, não era o perfume, era o abuso que ela sofreu. Então a gente tratou, ressignificou, né? Tratou o conflito em si. E aí o perfume agora é só um perfume. Ele não era mais o causador da rinite, assim como também o clima, o muco, a poeira. É uma poeira que estava envolvida provavelmente no, né, naquele conflito, no dia que aconteceu algo, no momento do trauma ou do conflito. Porém, não é só a poeira, é o conflito emocional que está por trás de tudo isso.